Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when strivings cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. For I his and he is mine. Alleluia, Alleluia. And I bought with the precious blood of Christ. Alleluia. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand.
cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. E assim luto as minhas guerras, e assim luto as minhas guerras, e assim luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas guerras. É assim. Só tu és santo, só tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Minha vida eu construirei em teu amor perfeito e confiarei somente em ti. Não serei abalado. Minha vida eu construirei em teu amor perfeito e confiarei somente em ti. Não serei abalado. E assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado.
Boa noite, pessoal. Muito bom estarmos reunidos aqui para mais um culto da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. E a igreja agradece aos irmãos a doação e a colaboração de vocês na nossa campanha de sábado para arrecadação de alimentos. Lembramos das nossas lives que estão acontecendo de segunda a sábado às 7 horas no Instagram da igreja, que é IP do Aeroporto. E essa semana nós vamos estar orando especialmente por um avivamento dentro da igreja. E temos também as lives acontecendo no Instagram da Juventude, que é IP Aeroporto _Jovens, que acontece terças e quintas às 10 horas da noite. Não se esqueçam da nossa campanha de 1000 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Se cada um de nós nos inscrevermos e alcançarmos mais 10 pessoas, logo nós vamos bater essa meta. A igreja gostaria de agradecer também aos irmãos que, mesmo nesse meio de dificuldade, têm ofertado e dizimado. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um privilégio para mim poder estar aqui e trazer uma palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. Amém? A palavra que eu trago hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 32 ao 35. O próprio apóstolo Paulo ensinando os seus líderes na igreja de Éfeso. No versículo 32 ele diz assim: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo maravilhoso, irmãos. O que eu entendo com esse versículo é que ninguém é tão pobre que não pode dar. Também ninguém é tão rico que não possa receber. Todos podem experimentar essa bem-aventurança. Dar não é tanto uma questão de quanto dinheiro temos na mão, mas de quanto amor temos no nosso coração. Nós sempre teremos algo a mais em relação a alguém. Sempre haverá alguém mais necessitado do que nós. Somos sempre desafiados a repartir um pouco do que temos. E acredite numa coisa: essa bem-aventurança de dar não é restrito só para alguns. Essa bem-aventurança é para mim, é para você que um dia entendeu que Deus tem usado como resposta de oração para aqueles que tanto precisam. Ele tem usado Ele tem usado você, que tem se mantido fiel, mesmo nesse tempo horrível a qual todo mundo está passando.
O problema do mundo não é a escassez de provisão, mas é a injusta distribuição. Enquanto uns têm de sobra, outros passam necessidade. Enquanto uns morrem de comer, outros morrem de fome. O que é jogado fora da mesa de uns, falta na mesa de outros. O problema da fome não é a falta de alimento, é a falta de amor. Guarde uma coisa no seu coração e na sua mente. A semente que comemos ou guardamos não pode se multiplicar. O que damos, porém, é como uma sementeira que se multiplica. Quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais semeamos, mais colheremos. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por tudo. Rendemos graças ao teu nome. Reconhecemos o poder que há na tua palavra. E reconhecemos a tua soberania sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Continua abençoando cada irmão, Senhor. Continua abençoando cada casa. Pai, venha sobre nós com tuas mãos, Senhor, de misericórdia e de cura, Pai. Por favor. Muito obrigado pela fidelidade dos nossos irmãos. E é por conta dessa fidelidade, Pai, que a tua igreja tem caminhado fortemente em direção às famílias que tanto têm precisado, Senhor. E graças a esses irmãos, nós temos conseguido, Senhor, suprir a necessidade física das pessoas e também a necessidade espiritual, através, Senhor, da tua palavra e através do movimento de oração, a qual a tua igreja está enganjada todos os dias, Pai. Venha sobre nós, Senhor, com o teu poder e com a tua misericórdia. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz. Olá, irmãos, tudo bem? Eu estou aqui no sítio Bela Vista, onde nós fizemos os 2 últimos retiros da igreja. O ano passado, em 2019, nós trabalhamos o tema Igreja na Cidade. A gente falou sobre a nossa responsabilidade, de fazer a diferença onde nós estamos, no nosso bairro, na nossa cidade. Me lembro que o Mateus, lá de Niterói, esteve conosco, também deu o seu testemunho a respeito da sua cura, de um tumor no pâncreas. Algo particularmente que marcou a minha vida também foi o fato de eu ter recebido a notícia, de que meu pai tinha ido para a casa do pai, Deus havia chamado meu pai. Então tudo isso aconteceu aqui nesse lugar. Esse ano, em 2020, nós falamos sobre igreja atraente, sobre a nossa responsabilidade de atrair pessoas a Cristo através da beleza da igreja, que é a beleza de Cristo. Então tivemos momentos especiais aqui, 70 pessoas reunidas, e no último dia estivemos aqui no momento da ceia, um momento marcante de louvor. A gente vem para cá, parece que a gente ouve ainda o violino, o som dos violões, as vozes, o momento da oração. Então esse lugar tem marcado a nossa vida, a vida da igreja. Uma questão interessante é que um pouquinho antes do retiro, dia 21 de fevereiro, nós não sabíamos, mas já tinha o primeiro caso suspeito de coronavírus no Brasil. Depois do retiro, o retiro terminou dia 25 de fevereiro. No dia 26 aconteceu a primeira morte já em São Paulo de um homem, se eu não me engano, de 65 anos. De lá para cá a gente tem vivido esse quadro, da quarentena. Nosso último encontro presencial foi dia 15 de março, se eu não me engano. E de lá para cá a gente tem vivido a igreja nas casas, a igreja além do templo. Mas o que fala o meu coração e a gratidão que eu tenho hoje é que a nossa igreja não parou.
a nossa igreja continua trabalhando, não é? Nossos cultos online, domingos estão acontecendo, graças ao nosso Ministério de Comunicação também, que tem se esforçado. As nossas células estão acontecendo, discipulados, as lives já há mais de 4 meses, todos os dias, às 19 horas. E o interessante é que a nossa igreja continua atraindo pessoas a Cristo. Então tem muitas pessoas frequentando as nossas reuniões remotamente, mas que já demonstraram assim, um desejo de nos conhecer pessoalmente depois desse tempo de quarentena. Então a gente tem experimentado isso, de ser uma igreja atraente mesmo em tempos, não é, de pandemia, de distanciamento social. E isso precisa trazer muita alegria ao nosso coração. Então, no que diz respeito à evangelização, a atrair as pessoas a Cristo, gostaria de ler um trecho do livro sobre evangelização, quando o autor diz assim: essa é a missão, no caso a evangelização. Se a igreja não fizer a sua parte, ninguém o fará. Os 3 anos e meio de Jesus com os discípulos foram um protótipo daquilo que seria a missão da igreja. O plano está em andamento e o nome de Deus só será glorificado se um dia orarmos como Jesus. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17,4. E o autor ainda diz: aí está a beleza da igreja, ser o que ele foi e fazer o que ele fez. Então, irmãos, esse é um trechinho do nosso livro, do livro da igreja. Essa é a surpresa que eu tinha para mostrar para vocês. Igreja atraente, Igreja Presbiteriana de Itaperuna, organização. Então, a nossa igreja organizou um livro com o tema do nosso retiro desse ano. Traz muita alegria ao meu coração, não sei ao seu, porque em meio a tudo isso que a gente tem vivido, não é, toda essa dificuldade, o distanciamento social, não é, o fato da nossa comunhão ser prejudicada nesse aspecto, mesmo assim Deus tem trabalhado por meio da nossa igreja. Sabe, irmãos, nesse tempo surgiu a ideia desse livro. Esse livro, Igreja Atraente, que é o livro é seu, é nosso, foi organizado ao longo desse período da quarentena. Então, irmãos, mostra que a nossa igreja continua atraindo pessoas, nossa igreja continua atuante. E uma irmã que teve a visão desse livro, não foi minha ideia, essa irmã escreveu um dos capítulos, na verdade é o pós-fácil do nosso livro, contando uma cura que ela recebeu da parte do Senhor nesse lugar aqui. Então, irmãos, tem todas as mensagens do retiro, as minhas, a do Jonatas, a do Jurandir, a do André, tudo aqui transformado em forma de texto, em forma de um livro. Então, esse livro é para glorificar o nome do Senhor. Mas eu entendo, irmãos, que é um presente de Deus também para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Eu queria agradecer você que tem vindo, que tem participado dos nossos retiros. Tem algumas pessoas da igreja que não perderam nenhum dos retiros que nós realizamos desde que nós chegamos aqui. Esse já foi o 7º. Iremos para o 8º retiro, se Deus permitir, em 2021. Mas eu queria agradecer você que é da nossa igreja, que tem apoiado, né, o ministério, tem apoiado o meu ministério, né, tem apoiado o conselho da igreja. Queria agradecer, porque a nossa igreja tem se transformado. Eu vou até usar a expressão, se transformou numa igreja atraente. A gente tem atraído pessoas a Cristo.
e isso tem acontecido ao longo da quarentena. Para finalizar, eu queria dizer para você que nós vamos fazer um lançamento do nosso livro, um lançamento online nessa próxima semana. Vai ser no dia 30, quinta-feira, às 8 horas da noite. E eu vou deixar com o André, para o André explicar para você como vai acontecer o lançamento do nosso livro. E eu quero desde já contar com você, para que você assista, para que você participe. Logo depois do lançamento, você vai poder adquirir o nosso livro, Igreja Atraente, lá na secretaria da igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe. Estou muito feliz, espero que você esteja também. Que Deus nos abençoe. Paz e luz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como o pastor vinha dizendo, essa semana, no dia 30, na quinta-feira, às 8 horas da noite, nós faremos o lançamento do nosso livro. E esse lançamento será de maneira virtual. Nós faremos isso de maneira exclusiva no nosso canal do YouTube. Então, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Nós não transmitiremos esse lançamento pelo Instagram, tá certo? Será apenas pelo YouTube. E como que você vai fazer isso? Você tem duas maneiras. A maneira mais simples é simplesmente você se conectar ao nosso canal na quinta-feira às 20 horas. Nesse exato momento, na quinta-feira às 20 horas, a quinta-feira próxima, será exibida uma live no nosso canal no YouTube de lançamento do livro, com a conversa entre os autores, né, e o editor do livro também. Outra maneira de você assistir a essa live, também pelo YouTube, porém, na segunda-feira nós vamos liberar um link. Esse link servirá apenas a você como um lembrete. Ele vai lembrar a você no seu e-mail alguns minutos antes da live que ela irá iniciar. Então você pode clicar no link que nós vamos disponibilizar nas redes da igreja a partir de segunda-feira para ser lembrado dessa live, ou simplesmente você pode entrar no nosso canal, entrar no YouTube, acessar lá o nosso canal na quinta-feira às 20 horas, tá certo? Não tem dificuldade, é bem fácil. A gente se vê lá. Paz e luz. Esta semana, nosso parabéns vai para Liz Vitória Gama, que no próximo dia 29 vai completar mais um aniversário. Oi Liz, parabéns, viu? Que Deus a abençoe sempre. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro online. A gente vai dar continuidade na série de mensagens. Aliás, hoje a gente finaliza, não é, a série de mensagens que nós começamos no início do mês. Novo normal, respostas antigas para perguntas atuais. Hoje eu gostaria de falar sobre novo normal versus graça de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração? Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque em meio a tudo que a gente tem vivido, tão diferente de tudo aquilo que a gente imaginava para esse ano de 2020, mesmo assim o Senhor tem nos ajudado, tem caminhado conosco, tem suprido nossas necessidades, nos guardado do coronavírus, da enfermidade. E aqueles próximos a nós, os nossos irmãos que foram infectados aqui na nossa igreja, os irmãos passaram com sintomas leves. Enfim, a gente consegue perceber a sua boa mão sobre nós. Então, muito obrigado, Senhor, porque estamos passando por mais esse mês, o mês de julho. Vamos caminhando, Senhor, para o final desse ano, certos de que, apesar de tudo isso que tem acontecido, o Senhor tem nos acompanhado, tem dado, Senhor, a cada um de nós a sua provisão. Então, a gente quer te agradecer mais uma vez nessa noite, te pedir para que nesse momento o Senhor fale com a gente, use a tua palavra,
para trazer conforto aos nossos corações. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos ler, para a gente trabalhar esse tema, novo normal versus graça de Deus. Quero ler o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e eu vou ler do versículo 7 ao versículo 10. Tenho a impressão hoje que o Alceu e a Fernanda estão nos acompanhando aí depois de algum tempo. Uma alegria ter vocês com a gente aqui, sejam bem-vindos. E a gente espera vocês lá no templo quando tudo isso passar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, né? Um outro texto muito conhecido nosso, que fala a questão do espinho na carne, não é? Em Paulo. Mas vamos ler o texto, 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Amém. Então, irmãos, a gente tem falado sobre essa questão do novo normal. Então, assim, o mundo tem vivido esse novo normal, mas a gente pensou, e eu acredito, né, a gente tem compartilhado sobre isso, que a normalidade de sempre deve permanecer, não é? O efeito da velha natureza, não é? Através da humanidade, deve levar a sociedade ainda a esse estado de rebeldia contra Deus e de inimizade, não é? Contra Deus e os seus semelhantes também. Não é? Então, a velha natureza, o pecado na vida do homem deve levar ainda a humanidade para esse rumo de afastamento, não é, de Deus, da comunhão com Deus. E aí a gente vem conversando sobre essa questão do novo nascimento, né, que acontece a partir da pregação das boas novas do Evangelho. E a gente meditou sobre isso. O novo nascimento, não é a única esperança para esse mundo que ainda coloca o homem no centro de todas as coisas. O homem é o centro, é o motivo das suas ações. Agora, uma pergunta que a gente precisa fazer é como que a igreja irá reagir nesses tempos, não é, de pandemia e pós-pandemia. Como é que você e eu, nós vamos reagir, não é, e viver nesse tempo e permanecer com a nossa fé firme, inabalável, não é, diante desse novo normal, das adversidades e os desafios desse tempo. Então, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo aponta um norte para a gente. Ele aponta a uma esperança em tempos de desesperança. O apóstolo Paulo faz isso. E é interessante que nesse texto que nós lemos, nesses versículos, o apóstolo Paulo então rasga, né, o seu coração. Ele fala com toda franqueza, ele fala diretamente a respeito de uma fraqueza real, que ele chama de espinho na carne. Pode ser uma estaca fincada à carne de uma pessoa, e aí ele diz um mensageiro de Satanás que o atormentava. Então, com a permissão de Deus, havia sido colocado esse espinho na carne para que Paulo não se orgulhasse de suas credenciais humanas, não é? Do seu orgulho a respeito do seu apostolado
e das suas experiências espirituais, no caso de ter sido levado ao terceiro céu. Então, essas experiências do apóstolo Paulo, né, essas credenciais, essa experiência dele sobrenatural, elas estão relatadas no capítulo anterior, no capítulo 11, se você quiser dar uma olhada, não é? Então, a respeito do espinho na carne, a gente não tem assim nenhuma dica a respeito do que possa ser, não é? A gente tem algumas hipóteses, né? Os estudiosos colocam alguma suposição do que poderia ser esse espinho na carne, não é? Poderia ser um problema de visão, por exemplo, não é? Alguns estudiosos, alguns comentaristas apostam em epilepsia, por exemplo, mas não tem como a gente saber o que poderia ser de fato esse espinho na carne. Mas o que a gente percebe que era algo que fazia com que o apóstolo Paulo se sentisse fraco e humilhado. E essa fraqueza do apóstolo Paulo era o equilíbrio, para que ele também não se orgulhasse, não é? Por conta da sua credencial, o fato dele ser apóstolo, não é? A experiência que ele teve com Cristo, e por último, essa sua experiência de ter sido arrebatado, né? Podemos usar essa expressão. E isso trazia um sentimento de fraqueza, de humilhação, que o versículo 8 do capítulo 12 vai dizer que por 3 vezes, né, roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então, Paulo assim, se sentia incomodado com isso. E a resposta do Senhor para ele está no versículo 9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, assim como na vida de Paulo, a graça de Deus nos alcança e ela nos permite experimentar alguns fatores que nos ajudarão nesse tempo de pandemia, pós-pandemia, não é? Essa experiência de Paulo, esses fatores nos ajudarão a viver, né, nesse tempo com a ausência de algumas coisas que nós necessitamos, que nós estávamos acostumados, como por exemplo a companhia das pessoas, que nós perdemos, né, momentaneamente, graças a Deus por isso. O fato da gente estar junto, o fato da gente deixar de congregar, não é, presencialmente, é algo que nos foi tirado. A gente está tentando se adaptar a isso, então, nesse novo normal, não é? São fatores que nos ajudarão a viver nesse tempo que a gente tem vivido, não é? Com uma tensão, parece, à nossa volta. Então, nós vivemos ansiosos, estressados. Parece que o nosso trabalho, para quem trabalha em casa, é um trabalho superdimensionado. Não é? Se a gente for conversar, por exemplo, com os professores da igreja, essa insegurança que a gente sente por conta da saúde, a economia do país, né? Os problemas políticos não confiáveis. Então, a gente precisa viver diante dessa nova perspectiva do mundo. Então, esses aspectos que a gente vê nesse relato de Paulo nos ajudarão, né, a viver e a passar por esse tempo desse novo normal, nesse tempo de pandemia, pós-pandemia. Então, eu gostaria de trazer para a gente 3 aspectos, não é, desse texto do apóstolo Paulo que nos ajudarão nesse tempo que a gente tem vivido. O primeiro, se você quiser anotar aí, né, o primeiro aspecto que vai nos ajudar é que a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente para você, para mim, para nós passarmos por esse tempo que nós estamos vivendo. E o versículo 9, repetindo, diz assim: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, assim, tudo aquilo que nós precisamos, né, que vem de Deus para a vida da gente, através da sua bondade
e do seu amor e que nós não merecemos, não é? Tudo aquilo que nós precisamos e que Deus pode nos dar e que nos dá no dia a dia, isso tem um nome, que é graça. Graça é um favor imerecido, é a gente receber algo da parte de Deus que nós não merecemos, não é? E quando a gente se depara com esse pedido, né, do apóstolo Paulo, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Aí a resposta do Senhor: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem um professor do Mackenzie, João Leonel, ele escrevendo a revista Ultimato, ele diz a respeito dessa resposta de Deus. Ele fala assim, ele diz que a resposta de Deus é dúbia, é vaga. E aí ele comenta, não é um não, não é um sim. Então o problema de saúde não se resolve, né? O suposto problema de saúde, então, do apóstolo Paulo não se resolve. Em seu lugar é apresentada uma capacitação para enfrentá-lo. Qual é essa capacitação? E ele afirma, é a graça. Então, nesse sentido, Paulo não recebe aquilo que ele pediu, não é? Que Deus tire aquele espinho na carne. Né? Então, ele não recebe aquilo que ele não merece. Então, nessa aparente negação de Deus, porque Deus não diz nem não, nem sim. Então, é uma aparente negação. Junto com essa aparente negação de Deus para a vida de Paulo, vem acompanhada uma capacitação para que ele possa ter condições de viver superando essa limitação, que a gente não sabe qual é o espinho na carne, uma estaca fincada na sua carne. Então, assim, nessa aparente negação, Deus capacita Paulo a viver, né, cumprir o seu ministério com essa limitação. E o nome disso é graça. Graça suficiente de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. O segundo aspecto que vai nos ajudar, que ajudou Paulo e nos ajuda, é o poder de Deus em meio à fraqueza. E aí a parte final do versículo 9 diz assim, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, assim, Paulo não era um masoquista, ele não gostava de sofrer. Ele não buscava o sofrimento como forma de satisfação. Mas ele via a possibilidade, através do poder de Deus, de viver com a sua fraqueza, com a sua limitação, e viver alegremente dessa forma, não é? Sabendo que o poder de Deus repousava sobre a vida dele. Então, ele via essa possibilidade do poder de Deus se manifestar através da sua fraqueza. E essa expressão do versículo 9, no final, diz assim, né? O poder de Cristo repousa em mim. Ou, na outra versão, revista atualizada, se eu não me engano, habita em mim. E isso no grego significa assim, é fazer um tabernáculo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, para que o poder de Cristo, né, repouse em mim, ou se faça um tabernáculo do Senhor em mim. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer que a glória e o poder de Deus repousavam, assim como repousava sobre o tabernáculo, a glória e o poder de Deus repousava sobre ele em meio às suas lutas, os seus sofrimentos e no caso aqui a sua fraqueza, a sua limitação. Entende, irmãos? Então, assim, Deus não retira o mal, mas transforma o sofrimento do apóstolo Paulo, né, as suas dores, as suas fraquezas, numa oportunidade de fazê-lo um homem humilde e também a oportunidade de fortalecer a fé de Paulo em meio à sua limitação e à sua fraqueza. Então, é o poder de Deus repousando sobre
a vida do Paulo. E aí ele diz assim: gloriarei ainda mais alegremente. Então, Paulo se alegra, ele consegue se alegrar em meio a essa fraqueza. Então é isso, a graça de Jesus era suficiente para que Paulo continuasse a cumprir o seu ministério em meio a essas limitações ou a essa fraqueza. Então, nesse sentido, o poder de Deus em meio à fraqueza. E o terceiro e último aspecto que a gente extrai desse texto, da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, é que a alegria vem em meio à adversidade. Já pensou nisso? A alegria em meio a momentos difíceis, de sofrimento. E o versículo 10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, ou ele pensa que é fraco, é que eu sou forte, diz o apóstolo Paulo aqui nesse versículo 10. Então, aqui a gente vê Paulo substituindo a angústia, né, assim, da sua vida, pela alegria do poder de Deus. Então, ele troca também aquela soberba espiritual que é relatado no capítulo 11, ele substitui essa soberba pela humilhação. Ele aceita essa condição, né, da sua fraqueza e ele passa a se apropriar da glória e do poder de Deus em sua vida. Então, Paulo aceitava, né, então essa fraqueza com alegria, né, as suas adversidades que vinham de todos os lados, e ele sofria tudo isso por conta do Evangelho de Jesus. E aí, quando a gente lê o capítulo 11, versículo 23, se depois você puder voltar um pouquinho antes da sua célula, o Paulo vai apresentar uma lista de sofrimentos. Por exemplo, ele vai falar de açoites, perigo de morte, prisão, naufrágio, trabalho forçado, golpes com vara e apedrejamento. Paulo sofreu todas essas coisas. Mas aí, no capítulo 12, ele vai falar que o poder de Deus permite que ele viva a vida cristã alegremente. Ele substitui a sua angústia por alegria. Versículo 30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E isso é interessante, irmãos, porque lá em Atos, capítulo 9, versículo 5, relata aquele momento quando o Senhor pede para aquele discípulo, lá em Damasco, Ananias, para que Ananias fosse ao encontro de Paulo na casa onde ele estava, né? E aí nesse versículo 15 vai dizer assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Então, irmãos, o apóstolo Paulo foi escolhido para levar o evangelho aos gentios e aos reis, e ele faz isso em meio ao sofrimento, a essas perseguições todas aqui, né? Perigo de morte, prisão, naufrágio, apedrejamento. Então, o chamado de Jesus para o apóstolo Paulo era um chamado de pregar o evangelho debaixo de muito sofrimento. Então Paulo já sabia isso desde o início. Então, por amor a Cristo, então ele se alegra em suas fraquezas, em seus sofrimentos, para que ele pudesse então, nesse sentido e nessa realidade, pregar o evangelho de Jesus. Pois quando sou fraco é que sou forte. E esse sou forte aqui, no grego, é permanecer forte. É estar sempre forte, né? Pois quando sou fraco é que permaneço forte, é que estou sempre forte. E aí a gente começa a entender essa resposta do Senhor para ele. Minha graça, Paulo, é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entende, irmãos? Então, assim,
o Senhor era glorificado através dessa fraqueza, dessa limitação do apóstolo Paulo, que tirava dele todo o orgulho, toda a arrogância, não é? Por conta do seu currículo, não é? Elevado, assim, um currículo forte, e esse orgulho, essa vaidade era trocado por humilhação diante do Senhor. E aí eu gostaria de trazer algumas aplicações para a vida da gente, né? Porque a graça de Deus vai continuar conosco nesse tempo presente que nós temos vivido. E aí a gente extrai alguns aspectos, não é, desse texto e dessa experiência do apóstolo Paulo para a gente trazer nos dias de hoje, para esse tempo que nós vivemos. Porque a gente vai precisar de extrair esses aspectos desse texto, aplicar às nossas vidas para a gente viver esse tempo que nós temos vivido. Então, o primeiro aspecto para a gente aplicar, para a gente trazer para a vida da gente, é que a graça de Deus nos ajuda a superar as nossas fraquezas. E aí eu queria perguntar para você, nós estamos indo aí para 4 meses e meio de distanciamento social, de a gente ter tido o fim lá das nossas reuniões presenciais no templo, muitas pessoas trabalhando em home office, enfim, tudo isso que a gente tem vivido. Quais são as suas fraquezas hoje? Será que nesses dias você tem orado como o apóstolo Paulo? Para que Deus livrasse você de algum espinho na carne? Alguma fraqueza? Como é que você tem vivido? Quais são suas fraquezas hoje, suas limitações? Será que é o medo? Você tem vivido com medo nesses dias? Você tem vivido ansioso, inseguro, inseguranças diversas? Ou é a saudade? A saudade hoje tem atormentado você. Tribulações? Ou é a sua personalidade difícil? Tentações? Enfermidades? Tensão no dia a dia? Estresse? Qual é a tua fraqueza hoje? O que atormenta você nos dias de hoje? Porque a resposta para mim, para você, para nós é a mesma. Minha graça é suficiente a você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, mesmo que a resposta de Deus para nós, para mim, para você, não seja positiva, a graça de Deus é suficiente para capacitar a nós, cada um de nós, para que nós tenhamos condições de superar essas fraquezas, essas limitações, e ela vai nos dar condições de a gente passar por esse tempo. A pandemia e a pós-pandemia, esse tempo vai passar. E o texto está dizendo que a graça de Deus é suficiente para fazer com que a gente viva esse tempo superando as nossas fraquezas e as nossas limitações. Então, a graça de Deus é suficiente para nós. Então, analisa, traz para o seu coração quais são as fraquezas. O que tem te atormentado nos dias de hoje? O Senhor pode tirar isso de você, mas se Ele não tirar, Ele vai te dar condições para que você passe por esse tempo, porque a graça de Deus é suficiente para cada um de nós. Amém? O segundo aspecto que a gente pode aplicar é que o poder de Deus repousa em nós. O poder de Deus repousa em nós. E aí, é exatamente a palavra do apóstolo Paulo. Nós somos a tenda. Nós somos o santuário de Deus. Por onde nós andarmos, por onde nós formos, a presença e o poder de Deus nos acompanhará. Então, a graça de Deus não está somente lá, aliás, não está lá no templo. A graça de Deus não está lá,
estará quando nós voltarmos, a glória e o poder de Deus, quando a igreja voltar a se reunir, mas não está lá. A glória e o poder de Deus está reunida, está sobre nós, e nesse momento que nós estamos reunidos aqui como igreja. Eu aqui na minha casa, estou gravando essa mensagem no sábado, na sexta, e você está em casa no domingo, nós estamos reunidos, a glória e o poder de Deus está sobre nós. Amém? E esse é o grande diferencial, porque o mundo não tem isso. As pessoas lá fora vivem a falta de esperança, o medo, a ansiedade, o pânico, a depressão. Mas o problema é que a glória e o poder de Deus não se manifesta sobre elas. É só sobre o santuário. É só sobre a habitação do Espírito Santo. E é esse poder de Deus que vai se aperfeiçoando em nós, mesmo nas lutas, nos sofrimentos e nas nossas fraquezas. Então, pode ser que Deus retire, não é? Essa nossa fraqueza e essa limitação nos dias de hoje. Mas se Ele não fizer, o poder dele vai se aperfeiçoar em nós. Então, irmãos, a gente precisa viver isso, não é? Mesmo em meio às nossas fraquezas, nós atentarmos, porque a fraqueza nos aproxima também de Deus. Essas limitações nos aproximam de Deus. Essa tensão que a gente vive, a ansiedade, tudo isso, né? A fraqueza que pode estar sobre nós, se Deus não tirar, Ele vai se aperfeiçoar, vai aperfeiçoar esse poder em nós, mas isso também nos aproxima de nós e faz de nós pessoas humildes, mais próximas ao Senhor, e isso amadurece a nossa fé, nos faz crescer em meio a esse tempo de pandemia, como nunca antes. A gente tem ouvido testemunhos assim de pastores, a maneira como Deus tem trabalhado na igreja nesse tempo como nunca antes aconteceu. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse, tabernáculo, santuário do Senhor, repousa sobre nós. E onde nós estivermos, a glória e o poder do Senhor estará sobre nós. Mas é só sobre a vida da igreja que isso acontece. E o terceiro e último aspecto para a gente trazer para a vida da gente, é a gente compartilhar na nossa célula. A graça nos ajuda a trocar a angústia pela alegria. E isso vai acontecer quando nós tirarmos o nosso foco disso, das nossas fraquezas. Foi o que Paulo fez. Ele trocou a sua angústia pela alegria. Num certo momento ele viu, não, eu vou viver com isso, porque a graça é suficiente para mim. E aí ele foca na alegria, de servir, de continuar o seu ministério, né, com a glória e o poder de Deus sobre a vida dele. Então, isso só vai acontecer quando a gente mudar o foco. Tira o foco. Se Deus ainda não tirou a sua fraqueza, tira o foco dela. Tira o foco do medo. Tira o foco da angústia. Tira o foco da ansiedade, da falta de esperança, das suas preocupações, das tribulações. E coloque em Cristo, porque o poder dele vai se aperfeiçoar em você. Então, irmãos, quando a gente entende isso, que o ministério continua, a gente passa por essa quarentena como igreja de Jesus, mas nós não ficamos estáticos, paralisados, inativos, né, por conta dessas limitações momentâneas que nós estamos passando. O reino do Senhor precisa continuar acontecendo. Se a graça é suficiente, não é, para nós, em meio à nossa fraqueza, como aconteceu com Paulo, Paulo continuou pregando, continuou viajando, escrevendo cartas, treinando liderança, fazendo discípulos com um espinho na carne, porque ele entendeu que a graça do Senhor sobre a vida dele era totalmente suficiente. Então, quando nós nos humilhamos,
né, e reconhecemos essa graça de Deus, nós continuamos a cada dia realizando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não é? Em algum momento a gente pode até pensar, não, eu me sinto fraco. Talvez você tenha, em vários momentos, nesses meses que nós estamos passando, talvez você tenha se sentindo assim, não me sinto tão fraco, com tanto medo, apático. Talvez você tenha pensado nisso. Mas aí a gente lembra que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aí nós passamos a ver que nós não somos fracos, nada. Nós somos fortes. Nós não somos fracos, somos fortes através do poder de Jesus Cristo. Então, irmãos, não é à toa, terminando aqui a nossa mensagem, não é à toa que já no final do seu ministério, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e aí a carta aos Filipenses, Paulo escreve da prisão, mas a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. É possível que o apóstolo Paulo estivesse escrevendo da prisão, esperando o seu fim, que ele não sabia qual seria, ainda com seu espinho na carne, mas vivendo com a graça de Deus sobre a vida dele, que era totalmente suficiente. Ele concluiu o seu ministério debaixo da graça de Deus, da glória e do poder sobre a vida dele. E aí ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13, que eu quero ler com você. E deixar esse texto com você, que é tão conhecido, mas que a gente olhasse para esse tempo de pandemia, né, que nos alcança hoje aqui em Itaperuna, assim, de uma maneira assim, presente, forte, não é? Filipenses 4:11, que a gente trouxesse isso para a gente. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É o que a gente está tentando fazer aqui, nesse tempo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, infectado pelo vírus ou não, isolado ou não. E aí no versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? A gente não vai passar por esse tempo porque nós vamos nos adaptar muito bem, porque a gente vai ter consciência do novo normal, mesmo porque daqui a pouco tudo passa a mesma normalidade de antes, porque o mundo é cruel e vive debaixo aí das ações de Satanás. Mas a gente vai passar por esses momentos porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, irmãos, se tem uma maneira de nós passarmos por esse tempo, é sabendo que a graça de Deus é suficiente para cada um de nós. Que a sua glória, o seu poder repousa sobre nós. Então, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Tira o foco das limitações, tira o foco das fraquezas e siga cumprindo o seu ministério. O reino não pode parar, a igreja não está parada. Vamos continuar debaixo da graça de Deus, que é suficiente para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa. Obrigado porque o Senhor nos alcança hoje com essa graça. Senhor, todos nós temos limitações. Eu tenho. Cada um de nós temos limitações, fraquezas.
nós conhecemos e o Senhor conhece também. Mas nós queremos te pedir, Senhor, o Senhor pode tirar as nossas fraquezas, mas o Senhor pode nos capacitar a viver nesse tempo debaixo da Tua graça, porque a Tua graça é suficiente para cada um de nós. Ajuda a gente ainda a passar por esse tempo de pandemia e pós-pandemia, Senhor, e que a Tua glória e o Teu poder possam repousar sobre nós, no sentido de nós irmos por aí, nos deslocarmos por todos esses lugares e o Teu poder estar sobre nós e se aperfeiçoando em nós. E que no final de tudo, Senhor, a gente possa olhar para a nossa vida em meio às nossas limitações, às nossas fraquezas, que são reais. São reais. Como o apóstolo Paulo rasgou o seu coração aqui para confessar. A gente poderia, talvez a gente faça isso na nossa célula. Quais são as nossas fraquezas? Mas em meio a tudo isso, a Sua graça é suficiente para cada um de nós. E tudo nós podemos em Jesus Cristo, aquele que nos fortalece. Então é a nossa oração, continua caminhando com a gente. E continua com Teu poder sobre nós. E que nós possamos, como o apóstolo Paulo, continuar o nosso ministério. Que a igreja avance. Que a gente possa continuar vivendo esse tempo, seguros de que o Senhor caminha conosco, que o Seu poder está se aperfeiçoando e caminhando conosco. É a nossa oração nessa noite. Amém. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Então, irmãos, estamos chegando ao final de mais uma reunião. Obrigado por você ter participado com a gente. A gente tem pessoas de outras cidades, até outros estados que participam com a gente aqui aos domingos, nessa reunião online. E eu queria dizer para você que nós ficamos felizes com a sua presença. Vamos seguir essa semana com as nossas lives às 19 horas. E essa semana a gente vai orar por restauração, motivo de oração. Essa semana passada nós oramos por cura, não é? Toda semana pedindo para que Deus tocasse nas pessoas enfermas, não é? E essa semana nós vamos orar por restauração. O que precisa ser restaurado na sua vida? Você tem orado por restauração? Então a gente vai orar por esse motivo ao longo dessa semana. E eu queria convidar você para que participasse com a gente às 7 horas e os jovens, não é? Às terças e quinta-feiras, às 22 horas com o André. Mas especialmente eu queria mais uma vez reforçar, não é, irmãos? Nosso livro, Igreja Atraente, não é? Que vai ser lançado nessa próxima quinta-feira, às 20 horas, eu queria que você estivesse presente com a gente nesse momento tão especial da igreja. Sabe, irmãos, eu já vi assim, congressos serem transformados em livros, mas eu nunca vi um retiro de uma igreja que depois se transformasse numa obra como essa. Então esse é um momento tão especial da igreja, vai ter um custo especial, você vai poder comprar e presentear os seus amigos, os seus familiares, não é? Nosso livro, Terceira Igreja Presbiteriana de Itaperuna, que organizou esse livro, Igreja Atraente, não é? Tem coisas especiais aqui para a sua vida. Se você não foi ao retiro, é a oportunidade de você ler, não é? Todas as mensagens que nós ouvimos ali, você que foi também vai reler e poder relembrar tudo aquilo que Deus falou conosco ali naquele feriado do retiro de carnaval, no nosso retiro. Então, sim, meu coração está muito alegre e eu gostaria de contar com a sua presença nessa transmissão na quinta-feira, tá bom? Vamos orar por isso. Graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Vamos orar para a gente finalizar? Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela sua presença aqui com a gente, obrigado porque mesmo remotamente nós estamos aqui como igreja participando juntos desse momento, louvamos, né? Partilhamos um texto da palavra, tudo isso tem acontecido porque o Senhor tem permitido. Obrigado, Senhor, pelas orações que temos feito, obrigado, Senhor, pelo livro Igreja Atraente, que o Senhor colocou no nosso coração, nós tivemos condições de produzir, que esse livro possa ir para outras igrejas, que outras pessoas possam ler e que a maneira de ser igreja dessas pessoas, quem sabe, possa ser transformada a partir da leitura desse livro. Porque coisas especiais o Senhor falou ali no período de carnaval aos nossos corações. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai querido, que derramou a sua graça sobre nós, o seu poder sobre nós, e que a esperança do Espírito Santo nesse tempo sejam todas essas coisas com vocês, irmãos, nesses dias, a partir desses dias, até que Jesus venha para buscar a sua igreja.
em todos os lugares desse planeta. Que seja assim, irmãos, que nos sintamos assim, que vocês se sintam assim, seguros e agraciados pelo Senhor, hoje e sempre. Amém. Irmãos, boa noite para vocês, boa semana. A gente vai se encontrando, né, ao longo da semana, nas lives, nas células, nos discipulados. Que Deus continue abençoando você e sua casa. Boa semana, na paz de Jesus. Tchau. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Que sua semana seja abençoada. No próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Até lá!